porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu, e eis que, aproximando-se um leproso, o reverenciava, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou limpo da sua lepra. E Jesus disse-lhe: Vê, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Tendo depois entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. Jesus disse-lhe: Eu irei e curá-lo-ei. Mas o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Dizei, porém, uma só palavra, e o meu servo ficará curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse para os que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei uma fé tão grande em Israel. Digo-vos, pois, que hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente, e hão de se sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas da noite, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Já estamos aí no dia 22 de janeiro, o ano já começou rápido a passar. Tivemos festa no dia 20 do padroeiro da nossa cidade maravilhosa, São Sebastião do Rio de Janeiro. Marte deu a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também temos que lutar para seguir esse exemplo. Antes morrer do que pecar, diziam os santos. Antes morrer do que pecar. Isso é muito forte. E os santos viveram isso. Deram as suas vidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rezar sempre, pedir a intercessão do nosso santo patrono aqui do Rio de Janeiro. São Sebastião morreu, foi amarrado e flechado, apanhou muito também. Era um soldado romano. Um outro aviso também: depois da Santa Missa, hoje, o bispo vai dar a confirmação do sacramento da Crisma para aqueles que ainda não são confirmados e para aqueles que foram fraudulentamente
falsamente confirmados no modernismo, né? E que não receberam a confirmação no rito antigo. Então, monsenhor, eu fui confirmado nos anos 60, nos anos 50, não tem nenhum problema. Mas quem foi confirmado já depois dessas reformas do Concílio Vaticano II, dos anos 70 em diante, né, praticamente, deve se refazer a confirmação no rito antigo tradicional. Infelizmente, né, o modernismo de Satanás, que invadiu a nossa igreja, mudou os sacramentos, a grande maioria. E um desses sacramentos foi o sacramento do crisma. Então nós recomendamos, né, a quem não foi confirmado ainda na tradição, né, segundo o rito da Igreja Católica antigo, né, sem nenhuma alteração dessa modernista do Vaticano II, que façam, né, validamente. Então, depois da Santa Missa, quem for fazer a confirmação permanece aqui na capela. Tá? E depois da missa, logo imediatamente, nós vamos fazer a confirmação. Quem não tiver padrinho, nós conseguimos aqui de alguns dos homens que já foram confirmados e também das senhoras também que já foram confirmadas, que podem ficar como padrinho e madrinha de quem ainda não foi confirmado. O que eu preciso saber, monsenhor, para ser confirmado? O que é necessário saber? As orações principais, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, rezar o terço. Depois, conhecer os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, os 5 mandamentos da igreja, tá? Já é suficiente. Saber os principais mistérios da nossa salvação, que nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu, padeceu, foi crucificado e ressuscitou, né, para a nossa salvação. Tudo isso é o que nós pedimos para os que querem ser confirmados. E, sobretudo, estar em estado de graça. Tá? Então, quem não se confessou, é bom procurar o padre lá que está confessando, o Padre Ângelo. Quem vai receber a crisma, é bom receber, né, em estado de graça. A epístola de hoje de São Paulo é muito forte, é um tapa na cara dos católicos orgulhosos e soberbos. Diz São Paulo: não queirais ser sábios aos vossos olhos, não torneis mal por mal a ninguém, procurando fazer o bem, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, às vezes nós temos essa, eu sou católico e desprezo os demais, eu gosto de humilhar, tratar mal as pessoas, com grosseria, com rispidez, fazer coisas más, zombar das pessoas, roubar, vilipendiar, tudo isso, denegrir as pessoas, fofocar, falar mal dos outros, tudo que é fazer mal, nós gostamos de fazer, sobretudo os católicos. Se é possível, diz São Paulo, tanto quanto depende de vós, tende paz com todos os homens, não tireis vingança pessoal. Ó caríssimos, mas deixai isso à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Monsenhor, eu jamais vou perdoar essa pessoa, você não viu o que ela fez comigo? Tem gente que é assim. Você está morrendo, se arrepende dos seus pecados. Não, tem uma pessoa que eu odeio, eu vou morrer, mas eu não perdoo essa pessoa. Tem gente que é assim. Eu não consigo perdoar essa pessoa, monsenhor, e ainda vou fazer vingança. Infelizmente, isso existe, está no nosso meio. Eu conheço muitos parentes, familiares que são assim, que têm um temperamento terrível, não são católicos, infelizmente. O católico, ele deve aprender a perdoar, a pagar o bem com o mal. Se te fazem o mal, você paga com o bem.
Ah, é assim, meu Senhor. É assim, diz nosso Senhor. São Paulo, nosso Senhor na cruz, o pregaram, o crucificaram, fizeram toda sorte de loucura com nosso Senhor. E o que ele fez? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor podia ter mandado um raio ali, fulminado aquela gente desgraçada, né, os judeus e os romanos, né, e não fez isso. Nosso Senhor rezou por eles, pediu a conversão deles. Tanto é que está nas Sagradas Escrituras que o povo judeu, esse mesmo que perseguiu a nosso Senhor Jesus Cristo, que persegue a igreja, esse mesmo povo há de se converter e será um sinal distintivo do final dos tempos, a conversão do povo judeu. Nosso Senhor podia ter fulminado e destruído toda essa raça maldita, e não fez. Essa gente ainda vai se converter. E é assim. Então, aprender a perdoar muitas vezes. Nós temos que perdoar. Ah, mas isso que essa pessoa fez eu jamais vou esquecer. Então, quem tem esse temperamento tem de trabalhar. Senão, não alcançaremos a nossa salvação eterna e a perfeição. Como podemos querer imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, querer ser perfeitos, se não conseguimos superar essas coisas pequenas? Claro que também nós não vamos ser idiotas. Há uma grande diferença. Tem gente que gosta de passar perto dos outros, enganar, e a gente vai ficar assim, não, ser uma pessoa, por favor, tem que ser normal. Uma vez a pessoa vem, faz alguma coisa, a gente perdoa, etc. Não vai gritar com ninguém, nem criar um problema, etc. Não é? Vamos perdoar sim, tudo isso. Claro, também não quer dizer que a pessoa tem que conviver com essa pessoa, tem que estar na casa dessa pessoa, não. Cada um no seu lugar, mas cada um se suporta, né? Reza pelo outro, etc. E ponto. Agora, também não ser roubado e achar bonito e engraçado, né? Como se passou no Brasil, né? Que a gente não pode nem falar sobre essas coisas. Não vou nem falar sobre política hoje. Então, não é ser bobão. Claro que o que está errado, tudo isso. O que está no nosso nível de perdão do nosso próximo a gente perdoa, etc. Por mais que sejam coisas graves. Por mais que sejam coisas graves. Vou falar sobre um tema também polêmico, sempre temas polêmicos. Eu estava conversando com uma pessoa no táxi, aqui no Rio de Janeiro, e falando sobre a ministra da Saúde, né, desse governo aí, maluco. E essa ministra da Saúde, salvo engano, falou que se deve facilitar o aborto nas clínicas. Aí ela vai trabalhar para isso, aborto, eutanásia, todas essas coisas aí, assassinatos. O governo vai facilitar, em outras palavras, o assassinato. E o aborto é exatamente o assassinato de crianças já no ventre materno. A mulher vai lá, tem um filho, não quer, manda tirar. Inclusive na França, em outros países já, que eu passei aí, Estados Unidos, diz que até os 7, 8 meses pode tirar a criança. Uma coisa assim, completamente desumana. E aí esse senhor, esse taxista, me fez essa pergunta, muito interessante, que eu gostaria de falar. E muitos católicos caem nesse problema, eu já vi. Mas no modernismo, claro, mas na tradição também muita gente que tem esse pensamento falso. Então, o taxista falou, eu também sou contra o aborto, monsenhor, mas em alguns casos eu sou favorável. Eu disse, como assim? Você é contra e é a favor? Está vendo que há um problema aí? Ele falou, não. Então, há alguns casos, por exemplo, onde uma moça é violada por um malfeitor, um agressor, né? E ela concebe, fica grávida desse malfeitor, então nesses casos seria possível o aborto. A mãe fala, eu não vou ter um filho, né, dessa pessoa ruim, que me agrediu, né, violou, então eu vou numa clínica e faço o aborto. Então, segundo ele, nesses casos é permitido. Então, segundo a lei da igreja, em nenhum caso é permitido o aborto segundo as leis da igreja. Nenhum caso.
Aí voltamos ao assunto do perdão da missa de hoje, que diz São Paulo. Ah, Monsenhor, mas eu fui abusada, etc., por esse bandido, etc. Aí a gente vai ter que aprender a perdoar, não é? Mas aquela criança, ela não tem culpa de tudo que está acontecendo. As pessoas acham que é fácil assim, aconteceu tal coisa, né? Mata a criança, tira ali, pronto, está resolvido. E não é assim que se resolve. E eu conheço muitos casos, não é, desse tipo que se passou. Inclusive na família, uma tia nossa que já faleceu há muito tempo, ela também tinha problemas mentais, era inocente e na época de escola, né, alguém a abusou. Não sabemos nem quem foi, não sabemos. Nem tampouco ela sabia. E ela engravidou. E por mais que tivesse problemas psicológicos, ela decidiu, e toda a família também, que era católica, a nossa família muito católica, falou, não, vamos, ela vai ter a criança e tudo isso. E a minha tia já faleceu, ela só teve um filho, que foi exatamente esse, nesse caso, né? E foi o filho que tomou conta dela durante toda a vida, dela e de uma outra tia, eram duas irmãs também que não casaram, e esse filho, né, que ela teve, foi quem cuidou delas duas. E é um dos melhores primos também que nós temos, é uma pessoa excelente. Então, tudo a gente deve confiar em Deus e na providência de Deus. Nós não sabemos do futuro, nós não sabemos, agora nesse momento o mais fácil é fazer isso, mas lá na frente depois vamos ser cobrados, né, pelos nossos atos. Então, tudo nós temos que aprender, né, a perdoar e a suportar, inclusive nesses casos. E o taxista falou, eu sou católico há tantos anos e não sabia. Eu pensei que nesses casos, não, nenhum caso. Mesmo se a mãe estiver morrendo, mesmo se a mãe correr um risco grave e sério, é necessário que se tente salvar as duas, a criança e a mãe, sempre. Agora, se por vontade de Deus ele decidir outra coisa, bem, mas o natural é que sempre, nós devemos prezar pela vida da criança e da mãe, não escolher entre uma e outra, né? Isso quem decide é Deus, que Ele é que dá a vida e é Ele que tira a vida, não somos nós nem os médicos. Tudo isso são temas polêmicos, tá? Mas que a moral católica, a teologia católica trata e trabalha, né? E que de fato quem deve atuar nesses campos é a religião, não é essa ciência mal orientada, ateia, né? E nem tampouco esses políticos esquerdistas, comunistas, não é? Que são a favor de todo tipo de disparate, não é? Aí, ideológicos. Então, muito cuidado. Né? Então, temos que aprender sim a perdoar, como nosso Senhor nos ensinou, os apóstolos também nos ensinaram, mas ao mesmo tempo também estar esperto e vigilantes. Rezemos, queridos fiéis, estamos numa situação bastante delicada, atravessando por uma situação já estávamos numa situação ruim, né? E agora entramos num período ainda pior, com essa nova gestão, né? Escancarada, né? A favor do aborto, da ideologia de gênero nas escolas para as crianças, né, do homossexualismo, legalização de drogas, tudo do que não presta estamos vendo aí. Os católicos estão amordaçados, manietados, atados, sem poder fazer nada, as famílias, os pais de família. O que nos resta é nos apegarmos ao Sagrado Coração de Jesus. Já tentamos por vários meios e métodos, não conseguimos vencer esse inimigo, que é o marxismo, o comunismo, né, a esquerda do nosso país. Muitos tentaram, né, e estão aí nas cadeias, nos cárceres, né, na prisão, pessoas de bem, famílias. Então, para os católicos, o que resta é rezar, se apegar a Deus e a Nossa Senhora,
Parece que estamos nesse processo de avanço do final dos tempos. Ah, meu Senhor, o Senhor está falando, está no Apocalipse, agora vou me desesperar, vou sair daqui. Calma, não enlouquecer, não surtar, não entrar em parafusos, mas observar que estamos nesse caminho de fim de civilização cristã, né? De que está vindo uma nova, o globalismo, né? A nova era, essa nova coisa aí do mundo moderno, né? Que está tudo projetado aí pelo inimigo, tudo. O Brasil, que era um país fantástico, rico em todos os sentidos, católico, agora se vê como esses outros países aqui vizinhos da América do Sul, todos tomados aí, né, por essas ideias de globalismo, da esquerda, de nova ordem mundial. Entramos nessa engrenagem. E o que o católico, o que cada um tem de fazer para sair desse sistema? Muitos estão vendo a possibilidade, né, de morar no campo, de sair das cidades. Como vão educar os seus filhos aí nessas universidades, nessas escolas de hoje, né, com toda essa ideologia terrível aí mundana, contra o catolicismo. Então o católico hoje ele vai ter que aprender a viver muitas vezes, não é, escondido, não sozinho, mas por Nosso Senhor, por Nossa Senhora, com uma religião católica verdadeira e não a falsa. A própria CNBB, os bispos aqui no Brasil, as paróquias, estão apoiando essa nova ordem mundial, esse novo governo, né, desastroso aí. Então cuidado com as paróquias, cuidado com esses falsos padres modernos, são fantoches, marionetes da nova ordem mundial. São poucos padres, poucos bispos no mundo que ainda são esclarecidos contra todas essas coisas que estão passando. A gente não pode nem falar muito sobre essas coisas, que agora estão perseguindo, né, até os WhatsApps aí da vida, as redes sociais estão investigando, não é, de quem fala contra essa nova ordem mundial. Então vai ser assim, cada um que sabe alguma coisa vai comentando, vai alertando a quem pode, vai falando, só cuidado, né, atenção, e a gente vai tentando se ajudar com o pobre, mas confiar em Deus. Mas o que eu digo é não se desesperar. Muita gente está desesperada, e agora? O que eu vou fazer? Enlouquecendo. Calma. A Deus cabe a justiça. Deus vai fazer justiça contra os nossos inimigos. A nós cabe a paciência, rezar, levar uma vida séria católica. Quantos aí? Vamos rezar a cadeia de orações, não vão na igreja, não rezam, não se confessam, não comungam, vivem divorciada, vivem segunda união, casou não sei quantas vezes, tem filho largado por aí nas drogas. Primeiro a gente tem que ver a nossa vida, a minha santificação. Eu tenho que me converter, eu tenho que mudar e rezar pela conversão dos outros, do nosso próximo, e ir trabalhando nesse sentido da nossa santificação e de uma vida de oração mais acentuada. Rezar o rosário, se possível, todos os dias, como pede Nossa Senhora, rezar o terço em família, reunir o pai e a mãe de família ali, as crianças, né, aos pés da imagem de Nossa Senhora, de um crucifixo, e rezar o terço todos os dias, porque nós não podemos fazer muitas coisas nesses tempos. A engrenagem já está muito avançada, as profecias têm de se cumprir. A grande apostasia profetizada pelas Sagradas Escrituras, pelo próprio São Paulo, já está aí. As pessoas apostataram da fé católica, não acreditam mais em nada. Basta ver que vivem aí como pagãos. Aqui o Rio de Janeiro é um prato cheio. Pode ir na praia ali, está todo mundo, bebida, churrasco, e dança, e banho, e modéstia, indecência, desonestidade, tudo isso. A grande apostasia, as pessoas não querem saber mais da religião católica e da doutrina católica, só mundanismo, depravação e perversão. Depois vai vir ainda os dois últimos profetas, as testemunhas, Elias e Enoque, vão vir do paraíso,
e vão tentar converter a humanidade inteira, muitos não vão se converter, eles serão martirizados, Elias e Enoque, ou em Roma ou em Jerusalém, serão martirizados pelo anticristo. Esse homem das trevas ainda vai vir, vai aparecer. Esse homem governa o mundo inteiro, o anticristo. Ainda não se manifestou publicamente, mas já está dominando todo mundo. Vimos o que aconteceu e se passou no Brasil, da mesma forma que o Brasil foi dominado por esse sistema maléfico, diabólico, assim vai ser todo mundo. E alguém está por trás disso e maneja tudo isso, que é o anticristo. Então tudo isso ainda vai ter de se passar, e nosso Senhor virá uma segunda vez para julgar a todos. Os maus, os cabritos, aqueles que não ouviram a voz de Deus, vão para a esquerda, e ali vão para o inferno, quem está na esquerda, e quem é de Deus vai para a direita, vai para o céu. É bíblico isso. Quem está na direita vai para o céu. Então rezemos, nós temos que estar na direita, no bom caminho, do lado de Deus, de nosso Senhor, fazendo o bem, querendo o bem, rezando por aqueles que estão perdidos ali na esquerda, que se convertam e que voltem para o lado de Deus. Ah, meu Senhor, parece impossível, parece que os inimigos tomaram conta de tudo. Temos que ter esperança, temos que ter fé, e é Deus quem vai dar a vitória, nunca se esqueça disso. Deus quem vai dar a vitória, não somos nós. Nós somos simples soldados, combatentes. O soldado ele tem que lutar, essa é a obrigação dele. Muitos vão morrer na luta, não vão ver a vitória. Talvez sejamos nós, talvez as próximas gerações virão a vitória, ou só na segunda vinda de nosso Senhor, não sei, mas agora de minha parte eu tenho que lutar, eu tenho que fazer a minha parte, combater o bom combate e guardar a fé. Então, queridos fiéis, contem com as nossas orações, sejamos firmes. Hoje na confirmação, será confirmado na nossa alma os dons do Espírito Santo, 7 dons do Espírito Santo, sobretudo, de maneira especial, que nós precisamos, o dom da fortaleza. Temos que ser fortes, firmes na luta contra o mundo, a carne e o demônio. Nossos 3 grandes inimigos, são inimigos mortais. Vamos morrer combatendo esses 3 inimigos: o mundo, a carne e o demônio. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.